Pensa no cheiro. Mas não o cheiro de café fresquinho passado na hora. Pensa no cheiro de milhões de sacas do melhor café do mundo queimando em fogueiras gigantescas. Pois é, essa é a história de como o Brasil, que era o rei absoluto do café, tomou a decisão inacreditável de destruir seu maior tesouro para tentar se salvar. É uma história de muito poder, de uma crise sem precedentes e de como, das cinzas desse ouro negro, acabou nascendo uma nação industrial. Vamos entender juntos como essa destruição virou, de certa forma, uma construção. Olha só para este prédio. Essa é a Bolsa Oficial de Café, lá em Santos. No comecinho do século XX, era aqui que batia o coração financeiro do Brasil. Toda a riqueza que passava por essas portas, toda ela baseada num único produto, construiu cidades, ferrovias e fortunas. O problema é que essa dependência toda estava prestes a levar o país inteiro para o abismo. Para a gente entender de verdade essa história, nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, vamos ver o auge do chamado Reino do Café. Depois, a crise gigantesca que derrubou tudo. Aí vem a solução drástica de Getúlio Vargas. E o mais importante, como é que das cinzas disso tudo nasceu um novo Brasil industrial, um legado que, olha, a gente discute até hoje. Então, para entender por que queimar, a gente precisa primeiro entender o tamanho desse reino. No início do século XX, o Brasil não só exportava café, o Brasil era café. Ponto. Era assim, ó. A economia brasileira era movida a um combustível só, e esse combustível era o café. Todo o destino financeiro da nação subia e descia junto com o preço de um único grão lá no mercado internacional. Era uma aposta altíssima e o país inteiro estava nessa mesa de jogo. E essa dependência dava para ver em todo lugar. Cidades como Santos foram literalmente construídas em função do café. O porto, os armazéns gigantescos, os trilhos de trem, até a vida social nas praças, tudo, absolutamente tudo, girava em torno do ciclo do café. Isso gerou uma riqueza absurda para a elite cafeira, claro, mas ao mesmo tempo deixou a economia do país perigosamente frágil, equilibrada na ponta de um grãozinho. E aí, a estrutura desse reino começou a balançar. O mais irônico de tudo é que foi o próprio sucesso do café que plantou a semente da sua maior crise. O problema era simples de entender, mas devastador. Tinha café demais. Muito mais do que o mundo conseguia beber. Vamos acompanhar essa escalada para entender como a bomba foi montada. Por décadas, o governo incentivava o plantio para valorizar o produto. O resultado, entre 1924 e 1929, a produção praticamente dobrou. E aí veio o golpe de misericórdia, a quebra da Bolsa de Nova York em 1929. A Grande Depressão simplesmente congelou a economia mundial. E o resultado para o Brasil foi um desastre. O país se viu afogado em montanhas de café que, de repente, ninguém mais queria comprar. E esse gráfico aqui deixa o tamanho do problema bem claro, né? A produção, essa barra gigante, disparou muito, mas muito além do que o país conseguia vender. Esse buraco entre o que o Brasil produzia e o que o mundo comprava era uma verdadeira bomba relógio econômica e ela estava prestes a explodir. 29 milhões. Vamos parar um segundo para a gente ter uma ideia do que é esse número. O Brasil tinha estocado café suficiente para abastecer o mundo inteiro por mais de um ano. Isso mesmo, se nenhuma outra fazenda no planeta colhesse um grão sequer. O valor desse estoque foi a zero e a economia brasileira afundou junto com ele. No meio desse caos todo, o cenário político do Brasil vira de cabeça para baixo. A Revolução de 1930 acaba com a República Velha, que era dominada pelos barões do café, e coloca um homem novo no poder, Getúlio Vargas. E ele herda um país à beira da falência. Então, Vargas chega ao poder e se depara com uma situação que era, assim, insustentável. O preço do café, que era a alma da economia do país, estava no chão, os armazéns lotados, as velhas táticas, as soluções de sempre já não adiantavam mais nada. Era preciso fazer algo radical para evitar o colapso total. Antes do Vargas, a principal ferramenta do governo era essa tal de política de valorização. A ideia era até simples. O governo comprava o café que sobrava dos produtores para diminuir a oferta no mercado e, com isso, manter os preços lá em cima. Só que o paradoxo foi cruel. A mesma política que foi criada para segurar os preços acabou criando um estoque gigantesco de café sem valor na mão do próprio governo, o que só piorou a crise. Com a venda completamente parada e os armazéns virando um problema caríssimo, Vargas e sua equipe chegaram a uma conclusão que, olha, era simplesmente impensável. Uma solução que entraria para a história era preciso destruir o café.
A ordem era essa: queimar o café. Pode parecer loucura total, né? Mas por trás daquelas chamas todas tinha uma lógica econômica fria, bem calculada. Ao destruir o excedente, o governo estava, na prática, manipulando a lei mais básica do mercado, a de oferta e procura. Com menos café disponível, o produto que sobrasse voltaria a ter valor. Era uma tentativa desesperada de salvar o café, destruindo o próprio café. E a gente não está falando de um evento isolado, não. A escala foi monumental. Por mais de uma década, de 1931 a 1944, o Brasil queimou mais de 78 milhões de sacas de café. O cheiro de café queimando virou parte da paisagem do país, um símbolo amargo de uma política econômica que não tinha precedentes no mundo. Com o tempo, a queima do café até que conseguiu estabilizar os preços, mas o impacto mais profundo, mais transformador de tudo isso não foi planejado. A crise que forçou o país a queimar seu principal produto também o forçou a se reinventar. E das cinzas do café, algo totalmente novo começou a surgir. A transformação é gritante. Dá uma olhada. O Brasil de antes de 1930, totalmente agrário, dependente e vulnerável, dá lugar a um novo país. Com Vargas, o foco muda completamente. O Estado passa a intervir pesado na economia, a incentivar a criação de indústrias e a olhar para o mercado aqui de dentro. Era a semente do Brasil industrial sendo plantada. O grande economista Celso Furtado analisou esse fenômeno. O que ele disse, em resumo, foi o seguinte: a crise do café destruiu a capacidade do Brasil de importar coisas. Simplesmente não tinha mais dinheiro entrando. E aí o que aconteceu? O país foi forçado, obrigado a olhar para si mesmo e começar a fabricar aqui os produtos que antes comprava de fora. Foi uma industrialização que nasceu não de um grande plano, mas da mais pura necessidade. A fumaça daquelas fogueiras de café se dissipou faz muito tempo, claro, mas o legado daquele período moldou o Brasil que a gente conhece hoje de um jeito muito profundo e nos traz lições importantes até hoje. Então, o que essa fumaça toda nos deixou de lição? Primeiro, ela mostrou o perigo que é apostar todas as fichas num único produto. Segundo, marcou o início de uma era de forte presença do Estado na economia, uma marca do Brasil por décadas. Terceiro, acelerou a mudança de um país rural para um país industrial. E, talvez o mais importante, provou o poder imenso que o Estado tem de mudar os rumos de uma nação. E essa vulnerabilidade do Brasil não era por acaso, sabe? Para entender a raiz do problema, economistas criaram a teoria da relação centro-periferia. Basicamente, ela diz que países como o Brasil daquela época, que só exportam matéria-prima, ficam numa desvantagem estrutural em relação às nações já industrializadas. A crise do café foi a prova mais dolorosa e real dessa teoria. E tudo isso nos joga para a pergunta final, uma pergunta que vale ouro hoje. A queima do café foi uma resposta brutal a uma crise de dependência de um produto só. Hoje, quase 100 anos depois, com a nossa economia de novo muito dependente da exportação de soja, minério de ferro, petróleo, fica a questão no ar. Será que o Brasil aprendeu de verdade a lição daquela fumaça do café? A história, ao que tudo indica, continua sendo escrita.